Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o quê? O efetuá-lo. Romanos 7,18. Encontrou aí, Gil? Esse era o conflito, irmãos, do apóstolo Paulo, que ele se refere aí nesse versículo, né? O ser humano, na natureza dele, não habita bem. Olha, todos nós estamos aqui na igreja hoje, não é por nós mesmos, sabia? Estamos aqui porque Deus nos inspira a vir. Pela nossa vontade mesmo, a gente estaria igual as pessoas aí fora, em casa deitado assistindo televisão, né? Assistindo jogo de futebol, malhando na academia, não é? E um monte de coisas aí que o seu coração deseja fazer, né? E quando nós nos dispomos a vir para a igreja, nos dispomos a ler a Bíblia, a orar, isso daí é uma coisa que não é nossa, é Deus que nos inspira. É Deus que nos atrai, é Deus que nos toca. E quando é que Deus faz isso? Quando nós nos dispomos a buscar Ele também. Né? Aí Ele vai e desperta em nós. Né? E a obra de Deus em nós é um processo. Né? Um processo. Pouco a pouco você vai mudando a sua natureza, entendeu? É como ele diz aqui, né? O querer não está em mim, mas Deus ele vai colocando o querer. Né? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu dava logo sono. E eu acredito que quase todas as pessoas são assim, né? Mas de tanto você insistir, aí Deus vai dando vontade. Aí todo dia você vai habituando aquilo dali. Aí a sua natureza começa a mudar, você começa a sentir necessidade de ler a Bíblia. Mas é Deus também que opera isso daí, né? Nesse slide aqui você pode ver aqui, ó, mais as pessoas, menos as coisas. Só que as pessoas fazem o contrário, entendeu? As pessoas colocam em primeiro lugar o quê? As coisas. E em segundo lugar, as pessoas. Nós vamos aprender aqui 10 coisas que nós não gostamos de fazer, mas que se nós fizermos, elas farão toda a diferença. As 10 coisas são essas aí, ó. Perder, perdoar, esquecer, aceitar, ouvir, reconhecer, mudar, recomeçar, desaprender e esperar. A gente já leu Romanos. Paulo também fala em Efésios que nós devemos nos renovar no espírito do entendimento e revestir-se do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. O homem natural, ele é torto, é inclinado só para o mal. Aí ele diz que nós devemos nos renovar, né? E revestir-se de quê? De um novo homem, ou seja, de uma nova natureza, que é criada segundo Deus, em justiça e em retidão. É uma caminhada que cada pessoa que busca a Deus, né, tem que empreender na sua jornada. Caminhada para fazer isso daí. Né? Porque o tempo todo a sua natureza vai estar pedindo o contrário. E nós vamos ver essas duas coisas, eu achei muito interessante aqui, eu coloquei nesses slides. A primeira coisa é perder. Jesus falou assim, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, da minha casa, vai achá-la novamente. Eu fico pensando aqui, né, o que é que nós perdemos quando a gente passa a ser da igreja? O que é que a gente perde? O que é que tu acha aí? Você perdeu o que, Lila? Perdeu o que, Glauciano? Lembra aí. É? Eu me lembro que eu perdi, quando eu me batizei, eu era de uma banda, até na época que Glauciano deu estudo, né? Aí toda noite eu ia tocar, a gente ia tocar nos bares, aí ia fora, né? 2001, 2002, por aí, né? Aí a gente ia tocar, velho. Eu não gostava muito não, porque eu mesmo sem ser da igreja, eu não era muito chegado à festa e da bebida. Mas aí a gente tocava. Fazia show, tocava quase todo final de semana. E quando eu me batizei, o que aconteceu? Perdi aquilo ali. E aí tinha uns colegas meus que diziam assim, não rapaz, isso aí você tem que separar trabalho e religião. Isso é seu trabalho, você está ganhando dinheiro.
para você ir ganhar alguma coisa, né? Mas era um trabalho que constantemente eu estava em contato, ali tocando, né? E as mulheres dançando e rebolando, e os cabas bebos caindo, e eu tocando ali, né? Aí eu disse, rapaz, não está dando muito certo não. E outra coisa também, eu fui dar um estudo bíblico, né? Aí a pessoa que eu estava dando estudo bíblico soube que eu tocava. Aí disse, não, eu não queria mais o estudo, né? Mas como é que pode você ensinar a Bíblia e... É. Aí eu disse, rapaz, eu vou ter que perder isso aí. Aí acabei perdendo. Perdi, né? Não, isso é apenas um exemplo, entendeu? Mas existem pessoas que perdem muito mais coisas, sabia? Muito mais coisas. A questão principal é a renúncia. Saber lidar com as perdas que são inevitáveis, infelizmente. Jesus falou, né? A gente perde ali, né? Mas ele diz assim, aquele que perde a sua vida, vai achá-la novamente. Há tempo de perder e tempo de ganhar, como está escrito em Eclesiastes, né? Cristo, ele perdeu tudo por nós. Aqui diz assim, aí, perdemos muito por medo de perder. E muitas perdas, na verdade, representam ganhos na nossa vida. Segunda coisa, perdoar. Se nós não perdoarmos os homens as suas ofensas, tampouco nosso Pai perdoará as nossas. Eu acredito que isso daí é uma das coisas mais difíceis, né? Perdoar. E a palavra de Deus, ela nos ensina esse caminho. É um caminho contrário ao mundo. No meu trabalho, eu sempre entro em contato com essa questão, com esse problema, né? De perdoar. Aí tem uns colegas meus que eles dizem assim, olha, fulano, a mulher botou chifre nele, eles usam logo essa expressão pesada, né? Nem traiu, né? Botou chifre. A mulher dando no chifre nele e ele perdoa. Pia? Quer dizer, eles olham o perdão por uma ótica de quê? De que perdoar é o quê? É fraqueza. Perdoou porque é um desmoralizado. Eles pensam assim, né? É um humilhado. Você vai para a palavra de Deus, você observa que o perdão é algo que eu tenho que dar para que eu possa receber de Deus. Se eu não perdoo o próximo, eu não perdoo as ofensas, a palavra mesmo de Deus fala e Deus também não vai me perdoar. Algumas pessoas dizem assim, não, eu perdoo, mas um dia você me paga. De que adianta, né? Há outras pessoas dizem assim, não, eu perdoo, mas vá para longe de mim. Né? Aí já imaginou se Jesus também usasse o mesmo método com a gente? Eu perdoo você, mas desapareça da minha frente. A palavra de Deus diz isso, né? Diz, a medida que você medir, você será medido. Aquele que é incapaz de perdoar, também é incapaz de amar. Nelson Mandela falou, quem não perdoa, essa frase aqui é interessante, quem não perdoa destrói a ponte sobre a qual ele mesmo tem que passar. Não deixe de perdoar seus inimigos, nada os aborrece tanto. Deus escreve na areia e não escreve na rocha. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. As pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Está escrito em Tiago 2,13. Isso quando Deus julgar, ele vai ver aquelas pessoas que perdoaram e ele vai usar um critério mais suave com elas. Né? As pessoas que não perdoaram, ele vai usar o critério mais rigoroso. Você observa lá a história da mulher, né? Diz que a mulher foi pega em adultério, aí disse que pegaram ela e jogaram na frente de Jesus. E diz que na história lá, Jesus estava escrevendo no chão, assim. Com o dedo dele escrevendo no chão. Na areia. Aí diz que os homens jogaram a mulher e disse que ficaram insistindo. Mestre, o que é que o senhor diz? O que é que faz com essa mulher? Ele já tinha armado para Jesus. Né? Se ele disser que é para perdoar ela, então a gente vai acusar ele diante da lei, porque a lei diz que tem que apedrejar. E se ele disser que é para matar ela,
vamos acusar ele diante de Roma, porque os romanos dizem que ninguém pode matar pessoas se não for com a ordem deles. De todas as maneiras eles queriam embaraçar Jesus, né? Aí diz que Jesus ficou cabeça baixa, escrevendo na areia. O que era que Jesus escrevia na areia, Patrícia? Lembra? De quem? O que era que Jesus escrevia na areia? Mas o que era que ele estava escrevendo na areia? Escrevendo ali com o dedo dele. Sabe o que era? O pecado das pessoas que estavam querendo apedrejar a mulher. Não eram os pecados da mulher. Eram os pecados das pessoas que estavam querendo apedrejar ela. Aí diz que os homens começaram a se aproximar para insistir mais, né? Para insistir com Jesus. Aí quando eles se aproximaram, que olharam para Jesus e viram o que ele estava escrevendo, aí diz que eles se espantaram, aí saíram voltando. Por quê? Porque ali estava exposto a vida deles. E eles perceberam que Jesus sabia cada detalhe da vida deles. E ali eles se assombraram. Aí Jesus disse, pronto, se vocês que tem tudo isso daqui que eu estou mostrando aqui, for mais santo do que ela, então pode matar. Aí disse, começando pelos mais velhos, saiu um, né? Quanto mais velha é a pessoa, mais pecado tem, né? Aí foram saindo. Um por um. Até que ficou só Jesus e a mulher. E é interessante que é exatamente o que está escrito aqui. Ó. Deus escreve na areia. O que é que Deus escreve na areia? Os pecados. O que é que Deus escreve na pedra? O que é que Deus escreve na pedra? Os mandamentos. A lei dele. A lei de Deus é uma coisa imutável. Mas os meus pecados, os seus pecados é uma coisa que pode ser mudada, entendeu? Apagada, riscada. Se Deus escrevesse os seus pecados, os meus pecados na pedra, o que seria de nós? Significava que eles não poderiam ser perdoados. Deus escreve na areia e apaga. Quando Deus, Ele nos vê, irmãos, Ele vê em nós aquilo que Ele vai fazer de nós. Ele vê você na situação que você está aqui e Ele diz, não, você não é isso, você é aquilo que vai ser comigo. Agora o ser humano é o contrário, quando ele vê a pessoa, ele vê o que a pessoa fez 30 anos atrás. Espia fulano ali que fez tal coisa 30 anos atrás. Ele olha para a pessoa e vê isso, que é exatamente como o inimigo vê as pessoas, é assim, né? Ele acha que o mal que a pessoa fez nunca se apaga. Quando olha, e o ser humano é assim, é complicado, né? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser como Deus, assim, nesse sentido, entendeu? Não, fulano fez isso, mas fulano agora é outra pessoa. Fulano agora vai ser diferente. Terceiro item aí, ó, que nós devemos aprender. Esquecer. Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. Quem falou isso? Sabe quem foi? Foi José. José foi um homem que sofreu muito. Vocês conhecem a história dele, né? Ele foi vendido como escravo. Ele foi preso justamente. E depois Deus mudou a vida de José. José casou, teve filhos. Aí ele disse, olha, Deus me fez o quê? Esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. Ainda hoje eu estava indo aqui no Jatobá e eu estava lembrando disso, né? Que quando eu olhei no joelho da Heloísa, tem uma cicatriz ali, tamanho do mundo. Ela caiu, e quando eu era criança também eu caí. E eu tinha os dois joelhos tudo arrebentados de cicatriz. E eu fico pensando, né? Hoje eu estou com 30 e poucos anos. E aquilo dali é uma coisa que eu esqueci, ficou para trás, né? Aí eu fico pensando nas dores que eu tenho hoje também. No futuro também vai ficar para trás. Eu vou esquecer aquilo ali. No momento que você sente a dor, ela parece ser uma coisa que de você morrer, né? Mas com o tempo, aquilo ali vai ficando para trás. E quem nos faz esquecer o mal é Deus. Sabia? No reino dos céus, os filhos de Deus estiverem no reino do céu, na presença de Jesus. Eles vão olhar para Cristo e vão dizer assim. E Jesus vai perguntar para eles assim: como foi a sua luta na terra lá? Foi difícil? Eles vão dizer: não, Senhor, foi muito fácil. Por quê? Porque Deus vai fazer eles esquecer. Existe uma coisa boa que acontece na sua vida que compensa todas as ruins. E faz com que todas aquelas coisas ruins se apaguem, desapareçam.
Deus nos faz esquecer. Há coisas que nós nunca devemos esquecer. As coisas boas, entendeu? Mas as coisas ruins, as lembranças ruins, nós temos a necessidade de esquecer, de deixar para lá. Aqui diz assim, Machado de Assis, né? A vida é como um quadro. Para escrever algo novo, é preciso apagar o que estava escrito antes. Isso daqui, irmãos, parece uma coisa simples, mas existem pessoas que passam a vida toda vivendo o passado. Sabia? Carregando o passado 24 horas na vida, carregando aqueles traumas, aquelas dores, aquelas lembranças. Quando a pessoa vai falar e começa a falar tudo aquilo de novo, que viveu, coisas ruins, né? E a nossa vida, irmãos, ela só é contada daqui para frente, né? Hoje e amanhã. Passado é passado. Águas passadas não movem moinho. Só Deus pode nos fazer esquecer o passado. Paulo falou isso daqui, ó. Uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás, avanço para o que está na frente. Direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou, por meio de Cristo Jesus. Eu acho que esse aqui é o quarto, né? Aceitar. Aceitar. O que é que nós devemos aceitar? Nós devemos aceitar tudo o que nos acontece. Nós temos uma tendência de achar que muitas vezes a vida é injusta conosco. Mas, não, isso aqui eu não merecia sofrer isso daqui. E a pessoa passa então a questionar Deus. E passa a dizer assim, Deus, o Senhor está sendo injusto comigo. Eu não sou uma pessoa para merecer isso daqui. E aqui então entra essa palavra aqui, aceitar. Diz assim, tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Quem falou isso? Foi Davi. Davi, um filho dele estuprou a irmã. Os dois filhos dele. Um filho estuprou a irmã. Aí depois o outro filho matou esse filho dele. Aí depois esse filho que matou o irmão dele queria matar Davi também. Davi correu para não morrer. Aí por fim esse filho de Davi também mataram ele. Mataram ele. E ainda teve um quarto filho de Davi que por último também mataram. Ele perdeu ao todo 4 filhos. Além do que ele perdeu com Batseba, que ele nasceu, né? E ainda criança morreu, né? Eu e você, talvez enfrentando isso, a gente se revoltaria, né? Mas Davi disse, Senhor, tu tens o quê? Razão. Quando me condenas, estás certo quando me julgas. Você aceitar a justiça de Deus. Tudo que sobrevém ao ser humano, eu aprendi isso, irmãos, lendo a palavra de Deus. Seja bom, seja ruim, vem de Deus. Jó falou isso. Isso, olha, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja Deus. Quando Ele dá, quando Ele toma. Isso significa aceitar. Entendeu? É uma lição difícil, dura. Você aceitar. Aceitar o bem, todo mundo aceita, né? Mas aceitar o mal é difícil. Uma pessoa que não aceitou a condição de Deus, sabe quem foi? Lúcifer. Lúcifer no céu perdeu o seu posto, foi jogado na terra. Quando ele caiu na terra, levantou poeira. Aí diz que ao cair na terra, ele se decepcionou com o que viu aqui, né? Porque ele viveu no céu e ele sabe o que é o céu. Quando ele veio para a terra, ele viu que a terra não tinha nada a ver com o céu. Ele disse, não, eu não posso ficar aqui, eu tenho que voltar para o céu. Aí lá vem Jesus, né? Aí Lúcifer, para aí Jesus. Aí Jesus para e conversa com ele. Diz, olha, é o seguinte, eu não gostei não desse lugar que eu vim parar, e eu quero voltar para o céu. Aí Jesus foi e disse a ele, é o seguinte, você pode voltar, mas você vai ter que ficar noutra posição lá, você não vai poder entrar mais em contato com Deus como você entrava. Você vai ficar Deus vai lhe aceitar, mas você vai ficar numa posição inferior. Ele aceitou? O que é que vocês acham? Não aceitou. Lúcifer, ele não estava satisfeito nem com a posição que tinha, porque ele queria de Deus, entendeu? Aí Jesus disse que ele ia ter que perder a que ele tinha e ir para uma menor. E ele não aceitou.
Ele não aceitou. Aí por isso que ele está revoltado aí. E é exatamente o problema da maioria das pessoas. Deus, ele impõe provas sobre as pessoas. E muitas pessoas se revoltam, não aceitam. Mas aqui a palavra de Deus diz que tudo que Deus nos manda, nós devemos aceitar. Está voltando? Muitas coisas nós não podemos entender. No entanto, Deus é justo em tudo que Ele faz. Essa palavra aí dizer que Deus é justo, muitas vezes é sem lógica. É uma coisa que você tem que compreender pela fé. Porque muitas vezes não parece ser justo. Mas Deus, a mente dele está acima da nossa. Né? As coisas que a gente não compreende, não significa que é porque ele não seja justo. É porque a gente simplesmente não entende. Né? O próximo item aqui é ouvir. No livro de Tiago 1,19 diz isso daí, né? Toda pessoa, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Pronto para ouvir. Aí eu fico pensando, você consegue ouvir esculhambação e ficar calado? É? Como é? Algumas pessoas só aguentam ouvir uma palavra, né? E já descarregam 10 de volta. Como é? E é interessante isso, né? Que a gente muitas vezes o perfil que a palavra de Deus nos apresenta para o mundo parece ser uma coisa humilhante, né? Porque você vai ouvir as coisas e fica calado. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. E quando você procura pagar na mesma moeda, aí você se coloca no mesmo papel da pessoa, né? Que está falando aquilo ali. Nós somos criados com uma boca e 2 ouvidos, porque a nossa necessidade maior é de ouvir. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir as respostas, elas querem apenas fazer as perguntas e ter quem as ouça. Isso é verdade. Provérbios 18, verso 13 diz: quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Deus está sempre pronto a nos ouvir. Só que nós temos mais a ouvir do que falar para Ele. Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então a gente fala e Deus escuta, está pronto a nos ouvir. E a gente tem que aprender também a ouvir. Ouvir a voz de Deus. Deus, ele nos fala, irmãos, de uma forma incompreensível, porque ele não usa palavras assim, mas ele nos fala de uma forma que o nosso entendimento compreende. E é uma maravilha quando você consegue entender a voz de Deus, sabia? Eu fico pensando, por exemplo, Abraão, né? Deus chega para Abraão, vai lá, pega o teu filho e mata. E fico pensando, como é que Abraão compreendeu aquilo, né? Qualquer um de nós ia pensar assim, não, acho que não foi Deus que falou isso, não. Não era? Como é que pode Deus pedir uma coisa dessa? Mas só que Abraão, ele ouvia Deus constantemente, ele entendia a voz de Deus. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que era Deus que tinha falado aqui. A mente dele não era confusa como a mente da gente no mundo, que tem muitas vozes aí, né? As pessoas andam nas igrejas aí e pensam que Deus está aqui, está ali. Para você aprender a ouvir a voz de Deus, precisa desenvolver a sensibilidade. Mais um ponto aqui, reconhecer. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, é pior do que o descrente. Reconhecer, aqui é no sentido de você reconhecer o bem que as pessoas fazem, entendeu? Reconhecer as ações das pessoas. Por exemplo, aqui eu reconheço que a irmã da guia tem feito um bom trabalho. A gente chegou, a igreja estava limpa. Foi ela que limpou hoje, não foi? Veio e limpou hoje. Reconhecimento. A irmã Gorete também ajuda, Patrícia ajuda.
Zélia ajuda, diversas pessoas ajudam. E muitas vezes não existe o quê? Reconhecimento. Sabia? Não existe. O lugar onde tem menos reconhecimento é em casa. Você chega em casa, acorda, come, né? Sai e não agradece, não diz nada, né? Mas ali existe um grande esforço que é feito pelas pessoas que ali convivem para que tudo corra bem, né? Quando você senta à mesa e você almoça, quando você janta, você se levanta e você agradece. Você reconhece que tanto as pessoas ali que fizeram aquilo ali merecem seu reconhecimento, como principalmente Deus que abençoou, né? Agradece a Deus por aquilo ali. Isso é uma coisa muito valiosa. Isso é uma coisa, irmãos, que falta entre nós, sabia? Falta a gente aprender a reconhecer o valor das pessoas e o valor das coisas que as pessoas fazem. Quando a gente aprende a reconhecer, tudo fica mais alegre, sabia? A gente trabalha com mais disposição. Eu acredito que até o funcionário, assim, quando ele tem um reconhecimento, um agradecimento, ele se sente tão bem como se tivesse tido um aumento. E talvez ainda seja, aquele reconhecimento talvez ainda tenha mais valor ainda. Uma vez o pastor Jonas Arraes, eu acho que, olha, aqui diz assim, as pessoas entram em nossa vida por acaso, mas não é por acaso que elas permanecem. Você entra em contato com as pessoas e vê que as pessoas são frias, as pessoas são indiferentes com você. Automaticamente aquelas pessoas deixam de fazer parte da sua vida. Quando você entra em contato com pessoas que são pessoas atenciosas, pessoas que lhe dão reconhecimento, que lhe dizem coisas boas, então você quer sempre estar ali perto. No meu trabalho eu sempre entro em contato com pessoas assim. Existem algumas pessoas que eu vou passando ali, elas não dão nem bom dia, nem as horas, né? A gente também passa, né? Vai-se embora. Aí já tem pessoas que a gente passa, para e diz, espera aí. Diz, o que? Diz, senta aqui. Isso é o que? Diz, senta aqui que eu vou buscar um negócio ali. Aí corre lá e traz uma galinha. Ontem mesmo, antes de ontem, eu estava trabalhando, aí o rapaz parou a gente, disse, não, fica aqui que eu vou pegar um negócio ali. Aí foi buscar uma galinha. Pegou uma galinha para mim e um guiné para o outro que estava comigo, né? Eu disse, rapaz, eu nem como muito essas coisas não, mas eu agradeci, né? Porque você não encontra geralmente pessoas assim, que lhe agradem, entendeu? A maioria das pessoas que chega para me chamar lá no meu trabalho, chega, vem ali que tem um cabo matando a mulher, chega, corre, pega. Vamos ali pegar um ladrão, entendeu? Aí quando aparece uma pessoa assim que procura lhe agradar, aquilo ali gera um vínculo, entendeu? Aí na minha mente mesmo eu já fico pensando, aí qualquer coisa que eu puder fazer para agradar essa pessoa também eu vou fazer. Porque ela me reconheceu, me valorizou de alguma forma. Todo mundo gosta de ser reconhecido, valorizado. Tem um pessoal aqui da igreja em Maturé, no sítio, um pessoal muito humilde, né? Aí todo mundo que vai lá, eles recebem. A irmã Gorete foi lá comigo, não foi? Mas Aldivan recebe todo mundo bem. Então as pessoas sempre vão lá, sempre tratam bem. E o pastor Jonas Arraes aqui, como aqui fala, um elogio de reconhecimento é mais gratificante do que dinheiro. Uma filha, aos prantos no velório da mãe, chorava nem tanto pela perda, mas pela ingratidão que sempre teve com ela. O pastor Jonas Arraes, ele fez uma programação numa igreja, pregou, né? E no final do culto ele chamou a irmã e perguntou, irmã, quem foi que fez essa ornamentação aqui da igreja? Eu vou citar, por exemplo, quem foi que colocou essas caixas de som aqui? Quem foi que sentou esses ventiladores nas paredes? Quem foi que colocou aquele quadro ali? Quem foi que colocou aquele gelágua ali? Quem foi que providenciou para colocar essa mesa aí? Essas são coisas que ninguém pergunta, entendeu? Ninguém pergunta. Aí o pastor Jonas Reis perguntou para aquela mulher, irmã, quem foi que ornamentou a igreja? Está tão bonito hoje, tinha até flores. Aí a irmã disse, foi eu e a nossa equipe de decoração, né? E fizemos.
Aí o pastor Jonas começou a elogiar, disse, mas parabéns para você e para a sua equipe, porque ficou linda a igreja. Ficou muito bonita. Ele disse que essa irmã começou a chorar, quase não parava mais de chorar. Por quê? Porque ela disse assim, pastor, faz 10 anos que eu trabalho aqui nessa igreja, ornamentando ela para eventos, para programações, e o Senhor foi a primeira pessoa, não foi o primeiro pastor, não, a primeira pessoa que elogiou, agradeceu e reconheceu o trabalho que a gente faz aqui. E isso é uma realidade, irmãos. Não somente na igreja, né? Em todos os lugares, falta de reconhecimento. Como Jesus tratava as pessoas? Como as pessoas tratavam Jesus? Mais um ponto aqui, mudar. Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Eu pergunto a vocês, você mudar o seu jeito de ser é fácil ou difícil? Mudar o seu jeito de ser é fácil ou difícil? Difícil, né? E você mudar o jeito de ser do outro é mais fácil ou mais difícil? É mais difícil ainda, né? Existem algumas pessoas que elas pensam assim, que é mais fácil mudar os outros do que mudar ela, né? Mas mudar as pessoas, irmãos, pela nossa vontade é praticamente impossível. Algumas mulheres jovens, né, começam a namorar com um homem. O pastor Bulhon, ele disse que uma vez a mulher chegou para ele e disse, pastor, eu quero casar, mas eu estou com uma dúvida, eu queria saber do senhor. Isso o quê? Isso é porque meu namorado, ele dá na mãe. Bate na mãe. Eu caso com ele ou não? O que é que tu acha? Tu dizia o quê, Gil? Ele dá na mãe. Aí o pastor Bulhão disse, rapaz, eu quero que você case com eles. Como assim? Ele disse, para você poder salvar a velhinha. Porque ele vai passar a dar em você e vai salvar ela. Ele recomendou para ela, né? Porque a mulher, ela foi fazer a pergunta ao pastor assim, dizendo, não, pastor, ele vai mudar, entendeu? Será que ele vai mudar? Será que ele vai mudar para pior. Vai bater mais. E do mesmo jeito é em casa. Às vezes o marido quer mudar a mulher quer mudar o marido. Você tem que ser assim, você tem que ser assim, tem que ser assim. E é um negócio complicado. Porque a pessoa não consegue mudar a si mesma, imagina os outros. As mudanças são desagradáveis, ninguém gosta de mudança. Nem toda mudança é crescimento e nem todo movimento é para frente. Todo crente tem passado sujo, concorda com isso, não? As pessoas dizem, né? A maior mudança da vida, irmãos, é quando a gente nasce de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, se você teve uma má reputação, um passado sujo, isso não importa. O que importa é que você nasça de novo, mudar. É o que nós precisamos, recomeçar. O filho pródigo caiu em si, levantou-se e disse, eu irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti. E recomeça a vida. Tudo na vida tem um começo, um meio, fim e um recomeço. Um insucesso é uma oportunidade de recomeçar com mais inteligência. Muitas pessoas recomeçaram das cinzas. Eu vejo muitas pessoas jovens ainda achando que a vida dela não tem mais jeito. Eu fui mais Patrícia uma vez, né? Acho que foi na casa de... lá na Liberdade. Foi até mais o pai o marido de Francisca aqui, José, né? Aí a gente chegou num lugar lá onde tinha uma casa, uma cruz, né? Aí disse, não, foi um rapaz que se matou aí. Se matou com uma espingarda, porque ele estava com o rosto cheio de espinha. Lembra dessa história, Isaac? Estava com o rosto cheio de espinha, aí se olhava no espelho, aí via as espinhas e ficava, eu estou feio demais. Aí pegou e se matou. Porque os outros alunos ficavam discriminando, dizendo que era feio. Aí aquilo ali na mente da pessoa, acredita que aquilo ali não tem solução, não tem jeito, né? E você percebe que aquilo ali na nossa caminhada é simplesmente uma fase da vida, né? Uma fase difícil, que nem muitas pessoas enfrentam, mas é uma fase que é superada. E em todas as fases da nossa vida, nós precisamos saber, aprender a recomeçar.
Provérbios 24:16. A pessoa honesta pode cair muitas vezes. O justo pode cair muitas vezes. Mas sempre se levanta de novo. Mas a desgraça acaba com os maus. E aqui eu acho que é o último, desaprender. Quando aceitamos a Cristo, muitas coisas temos para aprender, mas muitas mais temos que desaprender. Nos despojar do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do mundo. Por exemplo, gostos pervertidos por certos alimentos, certas músicas, certas amizades, certos costumes e até mesmo certas roupas. Quando a gente começa o estudo da Bíblia, né, quando a gente começa a aprender coisas que a gente precisa desaprender. Eu gostava muito de heavy metal, rock and roll, Guns N' Roses, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, né? Eu tive que ir desaprendendo aquilo pouco a pouco. Não é tão errado você escutar uma música aqui ou ali, entendeu? Mas você ficar aficionado com aquilo ali é algo que não vai lhe alinhar com a palavra de Deus. Certas comidas também. Eu já tive umas 10 tentativas de parar de comer carne, eu já tive, né? Eu paro, aí volto, comer de novo. Para e volta a comer de novo. Para e volta a comer de novo. Não é o que eu estou querendo dizer assim, que todos nós devemos aborrecer a carne, entendeu? Eu estou dizendo assim que a gente, por mais que a gente puder ajustar o nosso estilo de vida, nossa alimentação, o mais saudável possível, isso é bom para nós, né? E muitas coisas devemos aprender e desaprender. A conversão de Constantino é um modelo de muitas que ocorrem hoje. As pessoas, elas vêm para a igreja, mas elas continuam com os mesmos costumes, os mesmos hábitos de vida e acham que aquilo ali não tem problema, não precisam lutar contra aquilo. Mas é verdade, irmão, nós precisamos desaprender os maus gostos, os maus costumes. Se a gente não desaprender, eles nunca vão embora. Eles sempre vão estar presentes na nossa vida. Aqueles maus costumes da vida toda. Se não lutar contra eles, eles nunca saem. Olha quem acordou aí. Jesus, quando ele curava alguém, ele dizia assim, olha, vai e não peques mais. Em 2 Coríntios, eu gosto muito desse versículo. Fala assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ainda tem um aqui, esperar. Uma lista comprida, né? Esperar. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Todos vocês aqui gostam de esperar? Por exemplo, era para ter saído o pagamento dia 10 até hoje, né? Hoje já é o quê? 15, né? 16. Faz 6 dias que está esperando esse pagamento. Ninguém gosta de esperar. Existem coisas no mundo que pode colocar ferro de molho, que amolece e nunca acontece. Né? Se vamos esperar que a corrupção no Brasil acabe. Tem como? Vamos esperar que surja um político honesto. Difícil. Vamos esperar que a nossa vida mude, né? Sem a gente fazer esforço, como é que ela vai mudar? Algumas pessoas pensam, vamos esperar dinheiro cair do céu. Vai cair? Algumas pessoas, elas pensam assim, pensam que a vida vai mudar assim, né? Alguma coisa vai acontecer, né? E não é bem assim que acontece. Mas existem coisas que a gente deve esperar. A espera se relaciona com a pessoa que prometeu. A expectativa se torna tão boa quanto o próprio evento. Isaías diz, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias. Correm, não se cansam. Caminham e não se fadigam. Esse daqui foi o tema que nós estudamos hoje. Mais as pessoas, menos as coisas. 10 coisas que devemos
melhorar em nossa vida. Eu quero, nesse momento, convidar todos os irmãos para a gente... Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra. Nós aprendemos hoje 10 coisas que são contra a nossa natureza, mas são coisas que a gente deve nos esforçar, ó Deus, para alcançar esse estilo de vida, esse padrão em nossa vida. Nós sabemos que o Senhor renova a nossa vida, o Senhor renova a nossa natureza e o Senhor produz em nós essas coisas boas. São coisas que nós devemos assimilar e praticar. Abençoe o teu povo, abençoe para que nós como família venhamos crescer, aprender a esperar em Deus, aprender a esquecer o mal, aprender a olhar para frente, aprender a amar o próximo, aprender a servir a Deus, aprender a reconhecer o valor das pessoas que estão ao nosso redor. Vem nos dar um restante de semana na tua presença, é o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus.